Sabia que hoje, dia 26, é o Dia Nacional de Combate ao Glaucoma. Para a gente falar um pouco mais sobre essa doença, os problemas que podem surgir em relação à saúde e também sintomas, tratamento, a gente vai conversar com Alexis Galeno, que é médico oftalmologista e especialista em glaucoma. Muito boa tarde, doutor Alexis. Seja bem-vindo. Vamos reconectar aqui a ligação com o doutor Alexis Galeno para falar sobre um tema que é relevante. A gente ouve muito falar, né, Adriana, a questão sobre o glaucoma, mas para a gente entender de fato o que é esse problema, quais os sintomas e simplesmente também falar sobre essa questão do tratamento e se a prevenção em relação a isso. Agora sim, estamos novamente na linha com o médico oftalmologista, especialista em glaucoma, Alexis Galeno. Muito boa tarde, doutor Alexis. Seja bem-vindo. Boa tarde. Para a gente tirar dúvidas sobre glaucoma, não é isso? Muito boa tarde. Isso. Doutor Alexis, o que é o glaucoma? O glaucoma é uma doença que causa um dano irreversível no nervo óptico. Esse nervo é fundamental para que a gente consiga acessar as imagens captadas pelo olho e essas imagens serem traduzidas para o cérebro converter e a gente ver de uma forma mais nítida. O glaucoma em si, como causa um dano irreversível no nervo óptico, ele vai gradativamente danificando o campo de visão do paciente, de uma forma tão lenta que a pessoa, o portador da neuropatia glaucomatosa, não percebe que está perdendo esse campo de visão e só vai ter realmente uma sintomatologia nos casos mais graves em que ele começa a ter uma dificuldade para fazer as atividades do dia a dia. Essa perda progressiva da visão, ela pode chegar até um nível de cegueira, doutor Alexis? Sim. Não é o comum. Os pacientes normalmente que têm glaucoma, a gente consegue controlar, é um tratamento crônico que não tem cura e consegue estabilizar a doença. Mas casos graves ou pacientes que não procuram o atendimento ou não conseguem fazer o tratamento ideal, podem cursar sim com cegueira. E essa cegueira é uma cegueira irreversível. Doutor, o que é necessário, por exemplo, para que esse paciente não chegue nesse nível, né, de ter um problema de saúde que seja irreversível? Qual é o primeiro sintoma, o primeiro sinal, alerta, em que uma pessoa pode perceber e dizer, eu preciso procurar um profissional para investigar e evitar esse problema? O problema da neuropatia glaucomatosa é essa, ele não causa sintomas, né? Então, como a gente comentou, é uma doença assintomática, silenciosa, progressiva e insidiosa. Você não percebe que está, por essa diminuição do campo de visão ser extremamente lenta, que está desenvolvendo a doença. Então, o paciente não tem sintomatologia e não demonstra nenhum sinal para que a gente perceba que está desenvolvendo a doença. Então, o que é que tem que ser feito? A partir do momento que você tem fatores de risco para ter a doença, quais são esses? Idade acima de 50 anos, afrodescendência, uma história familiar positiva de glaucoma, pressões intraoculares mais elevadas, esse paciente deve fazer o acompanhamento desde cedo, visando fazer o diagnóstico precoce. E o acompanhamento para se instituir o tratamento antes que haja uma lesão já no campo de visão do paciente. Doutor Alexis, falamos sobre o que é o problema, os principais alertas em relação a sintomas, sinais. Muito importante ter falado que é uma doença silenciosa e progressiva. Exato. Então, de fato, há de se observar isso em consultas periódicas, de quanto em quanto tempo a pessoa deve ir até um profissional, um oftalmologista, para ver se está tudo ok. E, de repente, tendo algum sinal, tem a possibilidade de identificar o glaucoma. Sim, isso é um ponto fundamental. Então, na consulta oftalmológica, ela vai muito além de só passar o óculos. Tá? O óculos é a refração, que é o exame do óculos, ela é apenas dos procedimentos que são feitos durante a rotina da consulta. Fora isso, a gente tem por obrigação de examinar o nervo óptico, de medir a pressão do olho do paciente, de avaliar outras doenças. E nesses pacientes
que a gente tem um fator de risco positivo para glaucoma, os intervalos de consulta acabam sendo mais breves. Então, estima-se que a gente faça uma consulta anual com o médico oftalmologista. A partir do momento que você apresenta fatores de risco para a neuropatia glaucomatosa, é solicitado que pelo menos de 6 em 6 meses faça uma avaliação óptica, mede a pressão do olho, avalia o nervo óptico, faz os exames específicos para fazer o diagnóstico mais precoce. Muitos dos pacientes, eles, por terem fatores de risco, eles podem não ter glaucoma hoje, mas podem desenvolver no decorrer do acompanhamento. Para isso, a importância do acompanhamento regular. Perfeito. Doutor Alexis Galeno, tem mais alguma informação sobre glaucoma que seja interessante a gente repassar aos nossos ouvintes? Alertas importantes, né? Sobre, mais uma vez eu repito, como mesmo o senhor mencionou, é uma doença silenciosa, não apresentem muitas vezes a questão de sinais mais agressivos, porque é aquele campo de visão que vai reduzindo, né, doutor? E se confunde com a questão do grau. Eu estou precisando trocar os óculos, a visão não está boa, e na verdade pode ser o glaucoma. Quais os outros pontos que a gente poderia destacar em relação a isso? Tá. Então, assim, um dos pontos mais traiçoeiros dessa doença é que o paciente ele tem uma visão boa na parte central dele, preservada até o final da doença. Então, muitas das vezes, quando ele procura ali a consulta oftalmológica e é feito o exame de óculos, ele vai conseguir ver, de certa forma, todas as letras. Isso em estágios já mais avançados da doença. Então, o glaucoma em si é diagnosticado através da avaliação do campo de visão do paciente, o campo periférico. Um segundo ponto que eu acho interessante a gente comentar é que existem dentro da palavra glaucoma várias doenças. A gente trata mais, por ser mais prevalente, o glaucoma primário de ângulo aberto, mas existem também os glaucomas que são secundários. O paciente adquire o glaucoma por um outro problema. Por exemplo, o uso de medicação indiscriminada, principalmente à base de corticoide, pacientes que tiveram outros problemas oftalmológicos como inflamação, pacientes que passaram por traumas oculares, pancadas, podem também desenvolver um tipo secundário de glaucoma. Então é fundamental que esses pacientes que tenham um uso indiscriminado de alguns medicamentos façam periodicamente, por exemplo, pacientes com lúpus, pacientes com artrite, que costumam tomar medicações à base de corticoide, façam uma avaliação periódica com o médico oftalmologista. Perfeito. Doutor Alexis Galeno, médico oftalmologista, especialista em glaucoma, neste dia 26, Dia Nacional de Combate ao Glaucoma, trazendo pontos relevantes e alertas sobre essa doença. Doutor Alex Galeno, muito obrigada pelas observações, pelos alertas e pela sua participação. Seja sempre bem-vindo. Obrigado. E só para lembrar e ressaltar, o tratamento é feito basicamente diminuindo a pressão do olho, inicialmente com colírios, e caso os colírios ou procedimentos que nós podemos fazer com laser não melhorem, aí sim que vai para a cirurgia. Certo. Tá bom? Agradeço demais a oportunidade e a gente falar um pouquinho dessa doença que é responsável pela maior causa de cegueira irreversível no mundo. Olha só, muito obrigada, doutor Alex. Nós é que agradecemos a sua participação. Até a próxima. Boa tarde. Um abraço.